Boa noite a todos os amados e queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso devocional. Nos alegramos no Senhor porque Ele tem nos dado vida, saúde, Ele tem nos dado a oportunidade para estarmos aqui. Eu, pastor Wagner de Barros, mais uma vez, me alegro em poder transmitir um pouquinho da palavra de Deus aqui através da minha página do Facebook, em sincronia com a página da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto também, e depois todos os nossos devocionais, assim como as mensagens e cultos, todos eles você poderá ver através do nosso canal do YouTube, que fica ali como a inscrição de Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Durante todo este período de pandemia, nós estamos aqui, à noite, para transmitir algo que ajude você, abençoe, conforte o seu coração, esteja trazendo instrução, conforto, consolo, exortação, evangelização também, não é verdade? Então o Senhor é fato que Ele tem nos abençoado. E enquanto fazemos a nossa transmissão, eu gostaria de verdade de convidar você para que você pudesse fazer desse momento um momento muito especial, muito sacro. Então, coloque o seu filho perto de você para ouvir a palavra de Deus, seja no celular, seja na televisão ou no computador. Esteja se desligando agora do mundo em que nós estamos vivendo. Se possível, desligue a televisão, Coloque sua atenção na palavra. Os nossos devocionais têm sido muito objetivos. Hoje, conversando com algumas pessoas, eu, para a glória de Deus, ouvi muitos relatos, muitos testemunhos dizendo: pastor, tem sido uma bênção. Então, nós damos ao Senhor todo o louvor, toda a honra e toda a glória pelos frutos que o Senhor Deus tem dado através do ministério, dos devocionais à noite e também dos cultos. Por falar em culto, lembro você que amanhã teremos, então, toda a programação especial de Páscoa. Às 9 horas, uma EBD de ensino para jovens e adultos, E depois, às 10h30, um ensino para as crianças, E nós, assim, temos visto com muito carinho que, de certa forma, são poucas as igrejas que têm direcionado, neste período de pandemia, um ensino para as crianças. E Deus tem também dado muitos frutos através das transmissões. Damos a Deus toda a honra e toda a glória. Portanto, durante a nossa transmissão, deixe o seu boa noite ali, como já alguns irmãos têm feito, certo? Isso nos incentiva, deixa a gente também muito contente, tá bom? Então nós vamos à palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Antes, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por este momento. Derrame suas bênçãos sobre a palavra. Dá-me sabedoria, ó Pai, e também para todos aqueles que estão conosco, muita sabedoria, para sermos ouvintes da palavra, crentes e também praticantes em obediência. Por favor, ó Pai, use a minha vida nessa hora, em nome de Jesus. Amém. E amém. O nosso devocional hoje, dia 11 de abril, ele se encontra, então, irmãos, nesta porção bíblica da palavra de Deus. Deixa eu vir um pouquinho mais para cá. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. A palavra de Deus nos diz. E também convido você a ter sua Bíblia aí, certo? Em cada devocional, cada culto, assim como você faz quando vai à igreja, coloque a sua Bíblia. Confirme que aquilo que nós estamos pregando, ensinando, está escrito aí. Diz a Escritura. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Muito bem, hoje à noite nós vamos falar sobre esse título. Nós vamos falar sobre o poder aperfeiçoado. O poder aperfeiçoado, perdão.
Então hoje nós vamos falar sobre fraqueza, certo? Quem nunca se sentiu fraco na sua vida? Poderíamos dizer assim que há vários tipos de fraquezas, não é verdade? Então, poderíamos falar sobre a fraqueza física, certo? Que podemos achar isso de uma maneira muito comum no ser humano. Depois de um dia desgastante de trabalho, não é verdade? Ou mesmo de uma atividade física, nós sentimos fraqueza, porque somos humanos, é claro. Existe também a fraqueza mental, que muitas e muitas vezes também ela atinge a vida das pessoas. Vivemos uma época em que as doenças da mente estão cada vez mais fortes. Então, as pessoas precisam ser ajudadas neste sentido também. E também existe a fraqueza espiritual. Ela não é menos grave. Na verdade, eu creio que ela é a mais séria de todas as outras que poderíamos mencionar. Então, o melhor remédio, sem dúvida, o melhor remédio para a fraqueza é o Senhor Deus, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor na sua vida, é o Espírito Santo de Deus nos ajudando. A verdade é que o Senhor, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Existem dezenas de passagens bíblicas que poderíamos mencionar, mas uma delas que eu separei para você é o Salmo 145, 14, que diz: o Senhor sustenta aos que caem e levanta a todos os abatidos. Será que hoje à noite, na nossa live, na nossa transmissão, eu não estou falando para um grupo bem assim especial de pessoas que estejam fracas? Se hoje você se sente um tanto quanto fraco, a mensagem é para você. E, na verdade, ela não deixa mais uma vez de ser oportuna, porque nós vivemos uma crise, não é mesmo? Nós vivemos um momento muito delicado de ordem nacional, em que as famílias estão sendo abatidas em muitas áreas que poderíamos mencionar. Portanto, eu creio que a mensagem ela é para todos nós. No entanto, vamos mostrar na Bíblia, através do testemunho do apóstolo Paulo, o poder aperfeiçoado. Nós vamos ver como as nossas fraquezas podem nos ajudar na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus. E como as nossas fraquezas, por incrível que pareça, elas podem nos tornar ainda mais fortes. Paulo aqui fala sobre a sua fraqueza. E é difícil acreditar nisso, né? Quem que pode imaginar o apóstolo Paulo um homem fraco? Na verdade, ele é um dos homens mais poderosos da Bíblia. Nós vemos ele como um grande instrumento de Deus nas Escrituras Sagradas. Não somente atuando, sendo e escrevendo as cartas paulinas através da inspiração do Espírito Santo de Deus, mas também através do seu ministério. Paulo teve um ministério muito impactante, fundando igrejas, levando o evangelho aos gentios. Eu gosto do homem, o apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo. Eu gosto de olhar para a vida dele, porque a maioria das pessoas, os personagens bíblicos nas Escrituras, a maioria nós vemos assim algum agravante, algum erro grave sendo cometido em algum relato, mas o apóstolo Paulo não é muito comum vermos ele pecando, ele errando, pelo menos não de uma maneira explícita nas Escrituras Sagradas. Mas ele demonstra ser humano, ser como eu e como você, em algumas passagens, mas especialmente nessa, ele mostra que ele também era fraco. Ele tinha fraquezas. Portanto, nessa noite, nós vamos aprender com ele, com o apóstolo Paulo. Devemos aproveitar, então, as nossas fraquezas, amados irmãos, e você que está me ouvindo agora, devemos aproveitar as nossas fraquezas para buscar o poder de Deus. As Escrituras dizem,
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza humana. O poder do Altíssimo, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu ainda não entrei nos pontos principais, mas a gente já tem que pensar um pouquinho sobre esse título, porque ele vem justamente das Escrituras. Ele diz sobre um poder sendo aperfeiçoado. Porque a ideia de poder, ainda mais vindo de Deus, nós já estamos falando sobre um poder perfeito. Mas é claro que o poder de Deus ele é perfeito, mas ele está falando sobre a nossa capacidade, que pode ser aperfeiçoada através do poder de Deus, nos ajudando em nossas fraquezas. Portanto, nessa noite, quero falar sobre como tirar proveito das nossas fraquezas. E vamos ver 3 ações que eu e você, nós precisamos ter. Portanto, vamos a elas e fique comigo, ainda você conectado, dando o seu boa noite e compartilhando a nossa live. Em primeiro lugar, a primeira ação que nós temos que ter é que nós precisamos entender qual é o nosso grau de intimidade com Deus. Olha o que diz o versículo de número 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Claro que eu vou explicar o contexto para ganhar um pouquinho mais de tempo. A Bíblia nos fala que aqui, de certa forma, chegou o momento da sua vida que o apóstolo Paulo, ele pediu oração, ele orou, na verdade, ao Senhor Deus, por conta de um espinho na carne, né? Alguns acreditam que poderia ser uma enfermidade física mesmo, alguns acreditam até que poderia ser uma pessoa que estava assim instigando, atrapalhando o seu ministério. Independente disso, a verdade é que Paulo sentiu aquele espinho. Paulo, ele sofreu com aquilo. Ele sofreu tanto a ponto de levar aquela necessidade a Deus em oração. Isso mostra, irmãos, que nós precisamos, através da nossa fraqueza e das fraquezas que nós sentimos e dos problemas que nós passamos, nós precisamos sempre entender qual é a nossa liberdade, a nossa intimidade que nós temos com o Senhor Deus. Paulo, ele foi e orou ao Senhor. E é curioso também que o Senhor Deus, ele não atende aquela oração do apóstolo Paulo. Deus, ele escutou, isso é importante, né? Porque Paulo estava com a sua vida íntegra, a sua vida limpa, a sua vida correta, então ele estava orando e Deus estava escutando. Mas Deus não atendeu. Deus não respondeu a sua oração. Nós precisamos então entender que na nossa intimidade com Deus, essa intimidade que temos com o Senhor não significa que Deus ele é o nosso escravo, que Deus ele seja o nosso servo. Poucos versículos anteriores, nós vemos que o apóstolo Paulo ele chega até a dar um relato, né? O versículo de número 2 diz, há um relato de um homem que foi arrebatado ao 3º céu. Também nós não temos provas, mas é claro que ele está falando sobre ele mesmo, mas nós não temos provas se esse arrebatamento foi espiritual ou se foi físico mesmo, mas a verdade é que Paulo, ele conta aqui um relato, né, dando mais integridade ao seu ministério apostólico, ele conta um relato extraordinário de Deus levando ele ao 3º céu numa experiência formidável. Experiência essa que estava bem dentro de um contexto ali mesmo, naquela época. Hoje o Senhor Deus não nos leva mais ao 3º céu. Essas experiências não fazem parte da atual dispensação. E nós, num outro momento, explicamos isso. Mas o que eu quero dizer é que Paulo mostra em poucos versículos que ele foi levado a uma experiência formidável de intimidade com o Senhor e, ao mesmo tempo, ele foi levado a uma simples oração em que Deus disse para ele, não, eu não vou tirar de você esse espinho da carne. Nós precisamos entender a nossa intimidade com o Senhor. E essa intimidade é uma intimidade de pai com filho.
É uma intimidade de senhor com servo. É uma intimidade assim que seja sempre feita à vontade de Deus. Então é muito importante isso, porque isso dá maturidade para os filhos de Deus. As nossas fraquezas nos ajudam a entender melhor a Deus, quem é Deus e quem nós somos. Você entende isso, meu amado? Você que está me ouvindo nessa noite, está ouvindo essa mensagem, você entende de verdade quem é Deus e quem é você? Isso não faz com que nós sejamos separados de Deus, muito pelo contrário, a graça nos alcançou, né? O ministério do Senhor Jesus Cristo é o ministério da reconciliação, mas isso ainda nos faz e nos deve fazer entender que eu devo estar no meu lugar diante de Deus, e Deus ele vai estar sempre no lugar dele, porque ele é Deus. E as nossas fraquezas nos ajudam a entender isso. Então, em primeiro lugar, o espinho na carne do apóstolo Paulo, ele nos mostra que a primeira lição, né? A primeira assim, ação, melhor dizendo, que nós temos que ter para termos um poder aperfeiçoado em nossas fraquezas, é que nós precisamos entender a nossa intimidade. Segundo lugar, nós precisamos, a segunda ação que nós temos que ter é que nós temos que valorizar a nossa felicidade. Veja o que diz o versículo de número 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em segundo lugar, a segunda ação que nós temos que ter para que o poder de Deus possa ser aperfeiçoado em nós, a segunda ação é que nós precisamos valorizar de verdade qual é a nossa felicidade. Qual é a tua felicidade? Qual é a minha? A verdade é que eu creio que muitas e muitas vezes nós não entendemos o que é felicidade. Eu me lembro de um corinho, né, que fala justamente que ser feliz é ter a Cristo. É um hino do cantor cristão, né? Não há prazer maior já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Na verdade, é um corinho, né? E é isso, a nossa felicidade, ela está no Senhor, ou deve estar no Senhor. E quando Paulo, ali na sua oração, ele roga ao Senhor, Senhor, me ajuda com esse espinho na carne, o Senhor Deus, de uma maneira bem direta, diz a Escritura, e disse-me o Senhor. E eu gosto da maneira como Deus ele fala com a gente na Bíblia, né? Porque você percebe que Deus, ele, na maioria das vezes, ele não faz rodeio. Ele sempre vem com a palavra direta, e ele vem ao apóstolo Paulo e diz, Paulo, a minha graça te basta. E o que a palavra graça representa nas Escrituras? Significa salvação. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça é a salvação. A nossa felicidade, amado irmão, e você que está me ouvindo, a nossa felicidade está na graça. Está na graça de Cristo. E você percebe que muitas e muitas vezes a gente permite que a infelicidade ela tome conta do nosso coração, justamente e até às vezes por causa das orações que Deus não responde. Deus não abre a porta de um emprego, a gente fica infeliz. Deus não traz a cura, a gente fica deprimido, a gente fica infeliz. Deus não nos ajuda naquele relacionamento, a gente fica emburrado, a gente fica triste. Nós somos assim, eu sou assim, você é assim. E nós não entendemos que o Senhor, assim como disse para Paulo, o Senhor Deus, ele vem para nós e diz, Wagner, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu estou vendo aqui algumas pessoas, irmãos da igreja conectados, coloque o seu nome então nesse lugar, né, dessa ilustração. A minha graça te basta. Por que você está assim? Se a minha graça deve ser o maior motivo da sua felicidade. Nós temos, irmãos, em segundo lugar, a segunda ação que faz com que as nossas fraquezas
elas possam se tornar num poder de Deus tremendo na nossa vida, a segunda ação é essa: nós temos que realmente valorizar qual é a nossa felicidade. E Paulo entendeu aquilo porque ele viu que a felicidade dele não poderia ser baseada naquele espinho na carne, mas na graça de Deus. Louvamos ao Senhor por isso. Amanhã, domingo de Páscoa, é um dia de alegria. Por quê? Porque a nossa felicidade está na graça. A minha graça basta. Existe sim também agora um outro hino, né, que diz, né, que a graça de Deus, ela é suficiente para mim. Afinal, irmãos, realmente cremos nisso? É verdade isso? Portanto, faça do seu domingo de Páscoa um domingo muito feliz. Por quê? Pastor, mas nós não temos motivos. A pandemia está aí, a dengue está aí, a falta de dinheiro está aí, a insegurança está aí. Eu sei, tudo isso é verdade. Mas é um domingo feliz por causa da graça. A graça de Deus. Vamos valorizar a graça de Deus. E mesmo depois da Páscoa, ainda a graça de Deus, ela está realmente, ela é real para nós. Terceiro lugar, não apenas precisamos entender nossa intimidade. Segundo lugar, nós precisamos valorizar nossa felicidade. Terceiro lugar, para que o poder de Deus se aperfeiçoe através das nossas fraquezas, nós precisamos utilizar a nossa calamidade. Agora parece que a gente chega assim no fundo do poço, né, da interpretação. Mas por incrível que pareça, é exatamente isso que ela nos mostra, uma coisa tremenda, extraordinária. Diz a Escritura, versículo 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Terceiro lugar, Paulo aprendeu que as suas fraquezas poderiam se tornar turbinas, combustível, gasolina, poderia se tornar assim uma explosão que o ajudaria a ficar ainda mais forte. Ainda mais forte. E você viu a lista que ele coloca lá? É uma lista terrível, de calamidade. Por isso que eu coloquei essa expressão não apenas para literar, mas para mostrar. Você já pensou se você estivesse passando tudo isso que Paulo colocou aqui? Perseguições, angústias, injúrias, fraquezas, e até a gente não vai ter tempo para entrar nisso, mas na verdade ele fala tudo aquilo porque este capítulo 12 é um capítulo de defesa. Paulo estava sendo acusado pela própria igreja de Corinto por muitas coisas. De ser alguém explorador, alguém materialista, alguém enganador. E ele vem aqui e todas essas coisas que ele está falando sobre perseguição, sobre injúria, sobre críticas, tudo aquilo que ele estava falando eram, acredite, ações dos próprios crentes, de uma igreja que ele mesmo tinha fundado. Ah, meu amado, às vezes a nossa calamidade ela está vindo de lugares que a gente nem imagina. Às vezes as nossas lutas e provas estão vindo dentro do próprio lar, dentro do próprio casamento. Às vezes a nossa calamidade, a nossa perseguição vem de pessoas que a gente nem esperava. Às vezes os alvos de críticas e de traição, falta de lealdade, vêm da própria irmandade. Eu louvo a Deus, porque graças a Deus eu estou falando isso e eu não estou me referindo à minha igreja. Eu louvo ao Senhor por uma igreja de amor, um povo que tem me amado, um povo que eu estou pastoreando, não uma igreja perfeita, mas Deus tem nos ajudado a seguirmos todos juntos num único caminho, não é verdade? Mas eu estou explicando o contexto aqui, e que é, infelizmente, muitas vezes um contexto aí na sua vida, né? Que é uma calamidade, né? Uma situação assim de calamidade em que muitas vezes você fica assim muito desanimado, frustrado, fraco. Paulo estava passando aquilo.
No entanto, apesar de uma situação tremenda de calamidade, ele já tinha ouvido de Deus que a graça bastava, e agora ele, no exercício desta graça, ele diz o quê? O poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu louvo ao Senhor por isso, porque agora, nesse momento em que eu me sinto tão fraco por causa de vocês, eu estou me sentindo forte, porque Deus está me fortalecendo. Meu amado, isso nos ensina que sempre, isso não é uma exceção, é regra. Sempre o poder maior de Deus para nós, o poder maior para nós nesta vida, vem de Deus, vem do trono de Deus, vem da palavra de Deus, vem do Senhor Jesus Cristo, vem do Espírito Santo de Deus. As pessoas muitas vezes são ferramentas, são instrumentos do Senhor, também para o nosso fortalecimento, mas que nem diz também um outro cântico, hoje eu estou mencionando cânticos, né? Um outro cântico que diz, tudo vem de ti, Senhor, tudo vem de ti. E é verdade. Então, terceiro e último lugar, qual é a terceira ação que nós temos que ter para que o poder possa estar sendo aperfeiçoado? Nós precisamos usar a nossa calamidade e fazer com que ela se torne um instrumento de poder para estarmos ainda mais firmes no Senhor. Qual é a sua calamidade agora? É a enfermidade? Fique mais firme no Senhor. Qual é a sua calamidade? Problemas no casamento? Talvez você já esteja até separado, está passando um problema bem sério nesta área, separada. Fique firme no Senhor. Qual é a sua calamidade? Talvez seja esse problema geral, a nossa pandemia, esse receio que estamos passando, essa insegurança. Fique firme no Senhor. Vamos ficar firmes no Senhor. Portanto, eu termino o nosso devocional, meu amado, com muito amor, perguntando a você, o que é que estamos fazendo com nossa fraqueza? O que estamos fazendo com nossa fraqueza? O apóstolo Paulo, ele aprendeu. Ele aprendeu que quando ele era fraco, ele era mais forte ainda. Porque o fortalecimento vinha da graça, vinha do trono. Deus estava com ele, ajudando ele. Ele podia colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque ele estava fazendo o que era sempre o certo. E como diz aquele ditado popular, né? Faça sempre aquilo que é o certo e deixe que Deus cuide da sua reputação. O que estamos fazendo com a nossa fraqueza? Nesta noite tivemos um importante devocional. Um importante, maravilhoso devocional. Com este título, né? O poder aperfeiçoado. Deus te abençoe, Deus te ajude. Pai, terminamos o nosso estudo pedindo a tua graça e pedindo perdão, porque muitas vezes andamos no caminho contrário. Pai, eu creio que existe hoje à noite crentes fracos, mas com certeza depois deste devocional, em nome de Jesus, estarão mais fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo tão indignos, o Senhor nos fortalece. Salve almas, ó Pai, aqueles que ainda não são crentes, que possam ir a Cristo e esteja abençoando todo salvo no Senhor. Em nome de Jesus, amém. E amém. Muito bem, obrigado por sua atenção. Eu vi aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui a nossa tela, eu vi aqui várias pessoas conectadas. Muito obrigado, irmãos da nossa igreja, irmãos de outras igrejas também. Amanhã, 9 horas, EBD especial, domingo de Páscoa. Não perca, 9 horas eu estarei aqui para ensinar a palavra de Deus. Depois, 10h15, 10h30, mais precisamente, a Érica vem para trazer um ensino para as crianças. Vai ser muito bom
ter você conectado. À noite, às 18 horas, de novo as crianças com a Érica. E 19h30 teremos o nosso culto de adoração a Deus. Será uma bênção. Muito obrigado por sua atenção. Deus abençoe grandemente a sua vida. E obrigado a todos aqueles deixando uma palavra de ânimo para o pastor, uma boa noite. Eu fico muito feliz. Saudades de todos da igreja. A gente se vê amanhã. Deus abençoe.